Dani, o que é ser rebelde para você? Ser rebelde é transgredir as regras, né? E contra a maioria, muitas das vezes, né? É o que a gente vê acontecendo. Eu entendo, Alex, que Deus ele tem uma trilha para cada um de nós, né? E ser rebelde é exatamente você resistir a essa trilha, né? Por exemplo, ali em Atos 26, quando Paulo está testemunhando para o rei Agripa, né, a respeito da sua conversão, o próprio Senhor Jesus, ele se aproxima de Paulo, ele se encontra com Paulo dizendo assim, olha, Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Ou seja, ele estava vivendo, né, uma vida de religião, pensando que estava agradando a Deus, e de repente o próprio Deus se encontra com ele e fala, olha, a coisa não é bem assim. Tiago, a meu ver, é o seguinte, eu estava até lendo isso no dicionário ontem à noite, a definição da palavra rebeldia. E é mais ou menos o que os amigos aqui falaram. Rebeldia é simplesmente contra, resistir ou não ser a favor daquilo que a maioria concorda. E, para mim, rebeldia é diferente de pensar diferente. Pensar diferente, rebeldia, para mim é diferente. Agora, agir diferente pode tornar-se rebeldia. Agora, pensar diferente, não. Entendi. Eu venho de uma geração de juventude onde a galera começou a pensar diferente de muita coisa que era ensinada, de muita coisa que era falada na igreja até então. Até mesmo porque, de uns anos para cá, a igreja era uma igreja um pouco tradicional e passou por um processo de renovação, e hoje muitas coisas que antigamente eram pregadas como sendo uma coisa proibido, ou isso está errado, ou aquilo outro, hoje em dia as pessoas passaram a pensar de uma forma mais moderna. Entendi. Bom, Laís, vamos lá, para você, nós vamos primeiro o que é ser rebelde, depois a gente vai começar a entrar nesse contexto aí, se pensar diferente, é ser rebelde. O que é ser rebelde para você? Ser rebelde, eu acho que é aquilo que até mesmo te prejudica. E diante de Deus é alguma coisa que é errado, alguma coisa que você pense e vai totalmente errado de acordo com uma liderança que o Senhor colocou na sua vida. E aquilo ali você está fazendo algo que não faz bem, entendeu? E você sente um desconforto ali. Então, eu acho que é um assunto muito difícil de ser tratado, muito delicado, porque existem vários tipos de rebeldia. Então, dependendo do assunto, talvez não é rebeldia. Talvez é rebeldia. Eu, por exemplo, sou um questionador nato. Até quando você define aí, se o camarada ele é mala mesmo, ele questiona tudo porque ele quer descobrir, ele questiona porque ele simplesmente quer ser o contra, até que ponto que o cara é simplesmente um questionador ou um rebelde? Fica livre aí quem quiser falar. Eu entendo o seguinte, Alex, que depende tudo da motivação de coração de quem fala. Né? Se a intenção de fato é trazer um acréscimo, trazer uma mudança, trazer uma melhora, eu acho que vale a pena. E aí eu entendo, né, que quem está caminhando junto com essa pessoa é que tem que ser paciente, que tem que ter uma sabedoria, que tem que ter uma graça para poder administrar e entender isso aí. Né? Agora, se a motivação de coração não for acrescentar, né, exatamente ela tem que ser orientada e, sabe, pensar um pouco melhor. Entendi. E aí? Assim como você, eu também sou um questionador. Não é qualquer coisa que eu aceito e não é qualquer coisa que para mim eu levo como sendo verdade. Então, assim, eu acho que a pessoa que questiona depende se ela é rebelde ou não. Eu acho que no nosso caso não, porque se nós questionamos é porque nós queremos aprender, queremos a verdade. E se nós buscamos conhecimento, então isso é bom para a gente mesmo. É porque eu acho que muitos líderes acabam fazendo uma manipulação passiva. É uma coisa assim, a pessoa age como se a pessoa questionasse a ordem do pastor, é como se estivesse em pecado. Poxa, vocês acham que... Como é que você entende isso aí? Eu não posso raciocinar e tentar entender um pouco algumas coisas? Falo porque muitas coisas que eu questionei lá atrás, que hoje eu vejo que as pessoas agem naturalmente. E muitas coisas também eu vi que não tinha nada a ver, eu estava completamente errado. Mas muitas coisas, por exemplo, eu lembro da época da dança. Cara, era um absurdo dançar na igreja. Hoje é normal, pô. Hoje ninguém faz samba dentro da igreja e tudo. Mas na época eu já questionava isso, né? Aí entra a questão de questionar, vou escutar música secular, enfim, aí entra vários argumentos. Como é que você vê isso assim? Esse ponto de questionamento eu acho muito interessante, Alex, porque muitas vezes o mestre, digamos numa sala de aula, o professor, o mestre, ele já chega com sua aula toda ensaiada e ele simplesmente vai reproduzir vários pensamentos que ele já carrega com ele durante anos. E quando um aluno ali levanta a mão e começa a questionar, ele desarma totalmente o mestre. O mestre, muitas vezes, ele não está preparado
para reagir a isso, a esse confronto das ideias dele, porque para ele já tem como as ideias dele são fundamentadas. Então, quando um questionador se levanta e começa a querer saber o porquê, o mestre muitas vezes ele é desarmado e a reação que ele demonstra é de agressividade. Mas entendi. é interessante perceber que é através dos questionamentos que os pensamentos crescem também. Porque eles saem de um limite que muitas vezes já foi pré-estabelecido. Só dá para pensar até aqui, mas quando um questionador começa a questionar e começa a querer saber por quê, para quê, por que só até aqui, os pensamentos eles começam a sofrer uma metamorfose. Tá. E como é que vocês acham que deve agir uma pessoa quando o líder, seja ele o pastor ou o líder daquela célula, ou o que for, começa dentro da palavra impor situações que ele entende que aquilo não é o correto. E ele não vai obedecer porque ele entende que aquilo é errado. E isso acontece, infelizmente acontece, né? Pessoas que usam a própria palavra distorcida para poder falar, faça isso, mas o cara está vendo. Bicho, eu estou lendo aqui, não tem nada disso que você está falando. Eu não vou fazer porque não é isso. E aí, como é que... Isso seria uma rebeldia? Eu acho assim, além de ter uma cultura, ter a parte da Bíblia, existe também a cultura. Então, existem pessoas, por exemplo, que foram criadas de uma certa forma. Por exemplo, o Alex citou a parte de ouvir ou não ouvir música secular. Existem pessoas que foram criadas que, por exemplo, na minha casa, o meu pai tem costume de ouvir todo domingo de manhã, fazendo almoço, ouvindo músicas que ele gosta, músicas antigas. E aí existem uma pessoa que ela foi criada numa igreja, tudo certinho, que não pode ouvir música. Mas a gente também não tem nada na Bíblia que fala, né, explicitamente que você não pode ouvir nenhuma música secular, porque até então não tinha isso, esse contexto lá na época. Então existem coisas que são culturais, né? E existem coisas também que estão na Bíblia. Então, tipo assim, aí como que a pessoa, será que é porque ela tá agindo de uma forma diferente, então quer dizer que ela é rebelde àquilo que a pessoa aquilo que a pessoa pensa, o pastor pensa, o líder pensa, porque ele é de uma cultura diferente, ele pensa de uma maneira diferente, então quer dizer que a pessoa é rebelde? Vocês acham que rebelde é só o que afronta ou o que desobedece? Porque às vezes o pastor fala assim, ó, não pode ver televisão, por exemplo, ó. Tem pastor que fala que não pode ver televisão, que é do capeta. Aí o cara não vai questionar. Ele fala, não, então tá, mas em casa ele chega lá, liga lá e ainda vê programas, às vezes, que não seriam realmente ideais de se ver. Esse é um rebelde? Eu acho. Ele não brigou, não fez nada, não. O pastor falou, não vai ver televisão. Não vai fazer isso, aquilo. O cara, na hora que escolhe, ele não questiona, mas ele vai e faz o contrário do que a liderança foi colocada assim. Isso é uma rebeldia? Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu trabalhei muitos anos, né, no Telefone da Paz como conselheiro e atendi uma ligação de uma pessoa que trazia algo mais ou menos nesse sentido. E ela me perguntou, pastor, eu posso, na minha igreja, eu preciso caminhar e me vestir dessa maneira. Tá certo ou tá errado? Eu falei, olha, depende da sua escolha. Se você escolheu essa igreja para caminhar, eu acho que, né, da mesma forma que você faz a inscrição, por exemplo, de estudar numa escola, você está se submetendo àqueles horários, àquele uniforme, né, às disciplinas que você tem que cumprir. Então, aí é uma escolha sua. Né? E se você, de repente, aparece ali vestido de uma outra maneira, se comportando de uma outra maneira, pode se tornar até mesmo uma afronta, né? Às vezes o coração daquela pessoa está sincero, ela entende que ela é livre em Deus para poder caminhar dessa maneira, mas acaba sendo uma afronta, né? E muitas vezes aquelas outras pessoas que estão ao redor não têm uma maturidade para poder entender a atitude dessa pessoa. Né? E as pessoas começam a questionar e aquilo acaba gerando uma confusão, um desconforto no meio em que ela está. Porque é complicado, né? O tema hoje é pensar diferente a ser rebelde, porque normalmente você age de acordo com o que você pensa. Se você pensa que fumar maconha não é pecado, você vai fumar maconha. Então, assim, se você pensa diferente do seu líder, naturalmente você vai agir diferente do que ele gostaria que você agisse. Então, de uma certa forma, vocês não acham que acaba sendo rebeldia, pensar diferente, pelo menos de quem está sendo ali te liderando? Alex, eu acho que nem aquela passagem de Atos, onde o Sinédrio pega o Pedro e os apóstolos e os confronta, né, os proibindo
de continuar a pregar o evangelho, aí Pedro, ele tem um chamado do Senhor para fazer, para propagar o evangelho, para levar o evangelho, enquanto os homens que não conhecem, eles queriam barrar. E Pedro, tanto que ele para, ele fala, importa para mim obedecer ao Senhor e não aos homens. Então ele tinha bem distinto no coração dele a quem obedecer. Ele sabia qual voz ele deveria obedecer. Então é em cima disso que muitas vezes nós como homens também nos encontramos. Você entende que quando você confia na sua liderança, às vezes você tem que agir, mesmo não entendendo, mesmo não concordando, obedecendo e entendendo que lá na frente você vai pensar igual ou entender que é assim? Porque muitas vezes até mesmo o que a liderança... Isso não acontece aqui na Lagoinha, mas em muitas denominações a gente vê isso acontecer, ensinos que vão até mesmo contra a própria palavra de Deus. E as pessoas acabam acatando aquilo porque a liderança impõe, não tem um conhecimento real da verdade. E nisso que eu vejo que ocorre o erro. Entendi. Vocês acham que essa questão de... Pode falar. Não, uma coisa que eu ia completar aqui, né, até mesmo porque não existem duas verdades. Uma coisa que a Laís falou que eu achei legal, né, é que de repente você vai fazer alguma coisa que te prejudica. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né, e isso a gente entende que é simultâneo, ao mesmo tempo. Né, então não existem duas verdades, existe uma só verdade, existe uma trilha, né, existe uma maneira, né, que vai trazer graça, vai te abençoar, vai abençoar as outras pessoas. Agora, a questão é que nem todo mundo, né, vai chegar num consenso. E aí, quando não se chega a esse consenso, né, quando alguém não se quebranta, olha, aquilo que eu estou fazendo realmente não está trazendo benefício ou para o meio em que a gente está vivendo, ou para a sua própria vida e etc. E muitas vezes aquela pessoa não se quebranta. Uhum. Ela não entende, ela não aceita que ela está errada, que ela precisa retroceder um pouco para que aquilo que o outro está trazendo é de fato aquilo que vai trazer o benefício. Né? E quando não há esse consenso, aí entra a história, né, que foi lembrada aqui agora. Okay. A história que foi lembrada aqui agora. Né? Eles, os fariseus, os doutores da lei daquela época, eles não estavam entendendo que um novo padrão estava vindo. Entendi. Né? Vocês acham que essa questão de rebeldia também é uma questão muito de berço, de educação? Às vezes o cara chega na igreja, mas ele teve uma educação toda errada, assim, de não ser imposto limites e tudo. Vocês acham que isso aí interfere muito? Assim como a autoridade na igreja, em casa é a mesma coisa, com os nossos pais. Né? Os nossos pais podem até não estar 100% certos em proibir a criança ou adolescente de fazer determinado tipo de coisa. Mas se você está sujeito a essa autoridade, a partir do momento que você não obedece ou que você vai contra aquilo que foi imposto, eu acredito que aquilo se torna rebeldia. Se você está debaixo da autoridade do seu pastor, e nesse exemplo clássico aí da televisão, que algumas igrejas usam isso, né? Se o seu pastor falou, você não pode ver televisão, e você está sujeito à autoridade desse pastor, e você vai contra isso, e você vê, infelizmente você está sendo rebelde. Porque eu não queria ficar aqui fechado só na questão da rebeldia na igreja. Eu queria colocar como um todo, no trabalho. Às vezes tem funcionário que é rebelde pra caramba. Né? Seu patrão fala para você fazer ou não fazer determinado tipo de coisa, e você está sujeito à autoridade do seu patrão, ou do seu coordenador, do seu supervisor, você está sendo rebelde com ele. O problema do rebelde não é que ele só desobedece, ele quer convencer os outros que ele está certo. Rebelde impõe a autoridade do outro e, de alguma maneira, tenta mostrar que ele é melhor que a pessoa. Só que ele não é o superior, o superior é o outro. Então, é rebelde. Nesse caso, está sendo rebelde. Pensar diferente? Não. Eu tenho livre-arbítrio e tenho total direito de pensar diferente de todo mundo. Entendeu? Agora, se eu estou sujeito debaixo de uma autoridade, de um segmento ou de uma filosofia de pensamento, eu tenho que estar sujeito àquilo ali também. Se eu me rebelo, se eu vou contra... Tá, então vou dar um exemplo aqui. Eu sou seu pai, ou meu filho. Eu penso que, por exemplo, funk é do capeta. Você pensa que funk é um ritmo qualquer e pode adorar a Deus como o funk. Aí eu, como seu pai, vou te dar vou abrir seu quarto, você está lá. E aí? Aí eu falo, meu filho, isso é quando... Entendeu? Essa relação aí, você pensa diferente de mim. E naturalmente você... Porque é difícil, cara, você obedecer uma coisa que você não acredita que aquilo é problema. Eu tive muita dificuldade disso com Deus.
de às vezes algumas lideranças me pedir algumas coisas, ou eu aprender algumas coisas. Eu falava, gente, mas Deus não está nem aí para isso. Eu tinha dificuldade de obedecer algumas coisas que na minha cabeça, bicho. Honestamente, eu pensava que Deus não se importava com aquilo. E era difícil obedecer, porque quando você entende, né? Não, peraí, isso aqui realmente é algo que fere o coração de Deus, é mais fácil você lutar contra.